Olá pessoal, eu sou Jussandro e hoje nós vamos conhecer um método capaz de solucionar uma equação quadrática de forma muito mais simples e rápida. Esse método é conhecido como método de Cauchy-Law. Ele foi desenvolvido pelo professor Cauchy-Law e você vai ver que você consegue soluções de forma muito mais direta. Então, nós vamos discutir esse método nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Então, vamos lá para o vídeo conhecer esse método muito interessante de solução de equações quadráticas. Nesse vídeo, nós vamos discutir a solução desse tipo de equação, do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. E essa solução desta equação quadrática nós podemos resolver por esta fórmula, que erroneamente é conhecida como fórmula de Bhaskara. Essa história da fórmula de Bhaskara, ela ocorreu por um erro histórico. Essa citação é feita no livro do Bhaskara, mas, na verdade, esta equação é do matemático indiano Shridhara. E o Bhaskara cita esta solução no livro dele. E, no Brasil, acabou se propagando esse erro, achando que essa era a fórmula do Bhaskara. Mas, na verdade, não é. No resto do mundo, essa fórmula é conhecida como simplesmente solução da equação quadrática, tá? E eu acho que é bem interessante a gente começar a corrigir esse erro. Então, a gente não vai mais chamar de fórmula de Bhaskara, porque é um equívoco. Ou podemos também chamá-la de fórmula do Shridhara. Então, quem quiser conhecer um pouco mais dessa história, pode acessar o canal do professor Gustavo Viegas, canal Toda Matemática. Lá ele conta um pouco mais dessa história. Bom, mas vamos lá então para esse método. A primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar três elementos principais para essa solução. A primeira coisa é que aqui precisa aparecer o coeficiente 1. Então, a equação precisa ser do tipo x². O segundo ponto é que nós precisamos ter nesse segundo termo um sinal de negativo. E se o sinal for positivo? A gente vai ver como fazer, é muito simples da gente resolver esse problema. E o terceiro elemento é que você deve deixar essa equação igual a zero. Então você precisa trabalhar com esta equação para deixar ela nesse formato. Aqui o sinal tanto faz, tá? Então eu vou mostrar rapidamente como a gente consegue resolver essa equação e aí depois eu vou explicar um pouco mais em detalhes. Então, nesse primeiro momento, talvez você fique na dúvida por que as coisas são resolvidas dessa forma. Mas tudo bem, na sequência eu já explico com mais detalhes. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse elemento aqui, depois de você identificar o sinal de negativo, você vai pegar esse número que aparece na frente do x e você vai dividir esse número por 2. Então, nós vamos chamar isso aqui de m, portanto, esse número aqui vai ser igual a 2. O segundo passo é fazer o seguinte, você vai elevar esse termo aqui ao quadrado, então é 4, menos, aí você vai chamar de u², depois você vai ver por que aparece esse u, e isso aqui vai ser igual a menos 5. É esse elemento que aparece aqui, ó, inclusive com o sinal. Se ele for positivo, você coloca positivo. Se for negativo, negativo. Aí, você vai resolver esse termo aqui para u. Ora, você vai ver que aqui vai dar menos 5, então, somando menos 4 dos dois lados da igualdade, você vai ter menos 9. Simplifica esse sinal aqui, então multiplica por menos 1 os dois lados da igualdade. Você vai ter que u² vai ser igual a 9, portanto, u vai ser igual a 3. Pega sempre o elemento positivo. As raízes, o x vai ser m mais ou menos u. Portanto, você vai ter aqui, vamos chamar de x1, vai ser 2 mais 3. Então, nós vamos ter 5. E a solução x2 vai ser 2 menos 3,
que vai ser menos 1. Essas são as soluções dessa equação, utilizando esse método aqui, que é o método do professor Pouchin-Law. Agora, vamos ver os fundamentos disso. Por que eu tenho que pegar esse segundo termo, dividir por 2, depois fazer esse procedimento aqui? Então, vamos lá. Então, como o exemplo do método, nós vamos utilizar aquela equação lá em cima, que nós vimos lá em cima. Nós temos x2 menos 4x menos 5 igual a 0. Então, se as raízes são x1 e x2, nós podemos escrever essa solução como sendo x menos x1 vezes x menos x2. E isso aqui vai ser igual a 0. Nós sabemos que se x1 é uma raiz, quando eu substituo x1 aqui, esse termo vai dar 0 e esta equação dá igual a 0. Quando x é igual a x2, ou seja, uma raiz da equação, substituo aqui, também vou ter 0. Então, agora, eu vou abrir esses termos que estão aqui. Então, nós vamos ter x vezes x, vai me dar x ao quadrado. Então, é essa primeira multiplicação que você está vendo aqui. Depois, eu vou multiplicar o x pelo x2, então nós vamos ter menos x2 vezes x. Depois eu vou multiplicar o x1 pelo x, então nós vamos ter menos x1 vezes x. E finalmente nós vamos multiplicar o x1 vezes o x2, ou menos x1 vezes menos x2. E aí eu vou ter mais x1 vezes x2 igual a 0. Eu posso ajeitar essa expressão fazendo x ao quadrado. Perceba que aqui aparece o x, então eu vou fatorar em termos do x. Aqui eu tenho sinal de negativo, então também vou colocar ele aqui em evidência. Então eu vou ter x1 mais x2 vezes x mais x1 vezes x2 igual a 0. Então, por comparação, eu sei que x1 mais x2 é igual a 4 e x1 vezes x2 é igual a menos 5. Então, nós vamos ter x1 mais x2 igual a 4. Perceba que o sinal aqui é negativo, tá? Então, por isso que ele aparece aqui esse sinal de negativo. E eu tenho x1 vezes x2 igual a menos 5. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho as raízes x1 e x2, x1 e x2. Então, na verdade, vamos colocar aqui x2 e aqui x1. E aí, eu tenho um ponto médio entre essas duas raízes, que eu vou chamar de m. Ora, a diferença entre esses dois pontos eu vou chamar de u. Então, aqui eu tenho u e aqui eu tenho u. Ora, eu posso escrever, então, x1 como sendo m mais essa distância u. Então, eu estou somando. x1 vai ser m mais u. E o x2, ora, vai ser m menos esse u que você está vendo aqui. Então, x2 vai ser m menos u. Então, genericamente, eu posso chamar de x m mais ou menos u. Então, nós vamos ter aqui esse ponto médio. Quem é o ponto médio? Ponto médio vai ser x1 mais x2 dividido por 2. Então, ponto médio vai ser x1 mais x2 dividido por 2. E nós sabemos que x1 mais x2 é 4. Então, isso aqui vai ser 4 sobre 2, que nós sabemos que é 2. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que x1 vezes x2 é igual a menos 5. Então, eu vou substituir x1 por m mais u e x2 por m menos u.
E aí nós vamos ter, no lugar de x1, m mais u, e no lugar de x2, que está aqui, m menos u. E nós sabemos que isso aqui vai ser igual a menos 5. M vezes m vai me dar m quadrado. E aí, como um termo aqui é positivo, esse termo aqui é positivo e esse termo aqui é negativo, é o menos u, nós sabemos que esta equação é m quadrado menos u quadrado. E isso aqui vai ser igual a menos 5. É só você abrir aqui, você vai ver que vai dar m quadrado menos u quadrado. Como m nós sabemos que é 2, nós temos aqui 2 ao quadrado, 4, menos u quadrado igual a menos 5. Somando menos 4 dos dois lados da igualdade, eu vou ter menos u quadrado igual a menos 9, ou seja, u quadrado igual a 9. Então, u vai ser igual a 3. Então, fica simplesmente 3, você pode pegar a raiz aqui positiva. Então, como é que fica as soluções? Ora, se eu tenho o m e tenho u, eu encontro x1. Então, eu vou ter que x1 vai ser m, que é 2, mais u, que é 3. Então, x1 vai ser igual a 5. E o x2? x2 vai ser igual a m, que é 2, menos u, como você está vendo aqui. O u é 3, então menos 3. Então, x2 vai ser igual a menos 1. E essas são as raízes da equação. x1 igual a 5 e x2 igual a menos u. A primeira raiz e a segunda raiz desta equação. Então, esse é o método. Então, o método se baseia na comparação dessa expressão com aquela equação quadrática. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui uma equação x² mais 2x menos u igual a 0. Veja que agora você tem aqui igual a 1, que é uma condição necessária. A outra coisa que você precisa ter, aqui negativo. Então, como é que você reescreve esta equação? É muito simples de resolver esse problema. Você vai fazer x² menos, então o termo vai ficar menos 2. Então, menos vezes menos, você vai ficar com um termo positivo. E, portanto, nós vamos ter aqui menos 8 igual a 0. Então, basta você escrever esse termo aqui como menos 2. Agora, a gente pode aplicar a técnica do professor Pochinló. Esse método, então, você vai pegar esse termo aqui e dividir ele por 2, só que agora ele é negativo. Então, você vai ter m igual a menos 1, porque nós estamos pegando o ponto médio. Aí, você vai pegar esse termo, na verdade, ele está associado com essa expressão aqui, né, ó. Então, nós estamos pegando exatamente essa equação aqui, ó, m² menos u² igual, naquele exemplo que nós vimos, era menos 5, mas agora, nesse novo exemplo, é menos 8. Então, você vai ter m², que nós sabemos que vai dar 1, menos u², então sempre aparece o menos u², igual a menos 8. Menos 8. Portanto, você vai ter aqui, resolvendo rapidamente, você vai ter esse 1 aqui, subtrai 1 dos dois lados da igualdade, então vai ficar menos 9, né? Então, você vai fazer menos u² igual a menos 9, portanto, u vai ser igual a 3. Logo, as raízes são x igual a m mais ou menos u, ou seja, x igual a menos 1 mais 3, então você vai ter 2, então chamar raiz 1, e a raiz 2 vai ser menos 1 menos 3, que vai ser igual a menos 4. Então, essas são as duas raízes desta equação quadrática. Então, vamos lá fazer mais um exemplo. Pegamos aqui x² mais 3x mais 2 igual a 0. Então, podemos até agilizar um pouco o processo. Eu sei que eu vou escrever esse termo aqui como sendo
menos vezes menos 3. Então, o ponto médio vai ser igual a menos 3 meios. Então, tenho como ponto médio menos 3 meios. Então, eu vou fazer menos 3 meios elevado ao quadrado, que nós sabemos que vai dar 9 quartos, menos o quadrado vai ser igual a 2. Então, temos aqui esse resultado. Então, o que eu vou fazer? Subtrair menos 9 quartos dos dois lados da igualdade, fico com menos o quadrado, igual a 2 menos 9 quartos. Vou fazer menos o quadrado igual. Então, vou multiplicar por 4 aqui, o numerador, e dividir por 4, né? Isso aqui vai me dar 8 quartos menos 9 quartos. E nós sabemos que isso aqui vai ser igual a menos 1 quarto. Então, menos o quadrado vai ser igual a menos 1 quarto. Ou seja, nós temos aqui que U vai ser igual a meio. Então, tira a raiz, nós temos aí meio. Então, quais são as raízes? Eu vou ter x igual a m mais ou menos u. Então, a primeira raiz, que é o x1, vai ser menos 3 meios mais meio. E nós sabemos que menos 3 meios mais meio vai me dar menos 2 meios. Menos 2 meios é igual a menos 1. E a próxima raiz, x2, vai ser menos 3 meios menos meio. Menos 3 meios menos meio vai dar menos 4 meios. Menos 4 meios é menos 2. Então, temos aí as duas raízes desta equação. E um último exemplo é esse aqui, ó. Então, agora eu tenho 2x² menos 8x mais 8 igual a 0. E aí, como é que a gente resolve nesse caso? A gente tem que lembrar que aqui precisa aparecer a unidade, precisa aparecer 1. Então, é muito simples. É só a gente dividir toda esta expressão por 2. E aí, nós reescrevemos esta equação como sendo x², divido tudo por 2, aqui por 2 e aqui por 2. Então, você vai ter menos 4x mais 4 igual a 0. E agora, você aplica o método. Então, vai pegar esse termo, agora ele é negativo aqui, né? Então, vai ficar m igual a 4 dividido por 2, que vai dar 2. Elevo esse m ao quadrado, 4 menos o quadrado igual a 4. Nós sabemos, então, que 4 menos o quadrado igual a 4. Subtraio 4 dos dois lados da igualdade. Chego aqui que u quadrado é igual a 0. Portanto, u vai ser igual a 0. Então, nós temos aqui as raízes x, m mais ou menos u. A primeira raiz, que é o x1, vai dar m, que é 2 mais 0. Então, vai dar 2. E a segunda raiz também vai dar 2, porque o u é igual a 0. Então, eu tenho duas raízes, x1 e x2, que são iguais a 2. E o que isso significa? Quando eu faço esse gráfico que você está vendo aqui, ó, eu tenho esse gráfico quadrático. De tal forma que você tem uma única raiz, na verdade, porque ela toca o eixo do y igual a 0 exatamente em x igual a 2, como você está vendo aqui. Eu tenho um único ponto. Então, essa raiz, ela é única. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que ensina uma técnica mais rápida de encontrar as soluções de uma equação quadrática. Você pode utilizar aí nos seus problemas. Em física aparece muitas vezes esse tipo de equação que precisa desse tipo de solução, né? De soluções de equações quadráticas. E aí você vai conseguir resolver de uma forma muito mais direta e muito mais rápida. É claro que precisa de um pouco de treino. Eu sugiro que você pegue algumas equações e resolva aí para treinar a aplicação desse método. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo vídeo e um abraço a todos.